Quinta-feira, 25 de fevereiro, você vê imagens exclusivas do interior do pronto-socorro do HU. Você vê imagens que mostram leitos ocupados, tá? Obviamente, com todo o cuidado necessário com os pacientes, mas com uma superlotação que já beira o caos. Já com uma superlotação que, de verdade, assusta a todos nós. Hoje pela manhã, a nossa equipe chegou a receber a informação de que, por alguns instantes, não tinha mais respirador disponível. Depois parece que conseguiram liberar 3 equipamentos. Só que a situação vai piorando cada vez mais. As imagens que você vê, e esse número que está aí embaixo, ó, é assustador, né? 183% da capacidade do pronto-socorro do HU nesse momento. 183%, quase o dobro do que se tem como ideal no pronto-socorro do principal hospital referência para combate à Covid na nossa região. E o que fazer, gente, a partir de agora, para que a gente mude essa realidade? Nós abrimos com essas imagens exclusivas, mostrando o interior do HU. E hoje cedo eu conversava com a direção do hospital e eu pedi se eu podia mostrar de perto a situação lá dentro. Se eu podia entrar no pronto-socorro, se eu podia acompanhar isso. E aí o que eu ouvi da direção do hospital, e eu compreendo, pela segurança dos pacientes e pela minha própria segurança, assim como eles não estão permitindo a entrada de nenhum tipo de visita, não iria ser permitido que a gente entrasse lá com uma equipe de reportagem. Mas era para mostrar isso, tá? Os profissionais estão se virando para atender todo mundo da melhor forma possível. Mas para algumas coisas, não há remédio. Para algumas coisas, eles não vão conseguir fazer mágica. Eu estou em mãos aqui, gente, com um documento que foi enviado hoje pela diretora-geral do Hospital Universitário, a Vivian Feijó, para a Prefeitura de Londrina. E esse documento aqui, gente, ele fala, infelizmente, de uma situação terrível. Ele fala, infelizmente, de medidas que devem ser tomadas pela Prefeitura, que se tem aqui a sua recomendação, senão a coisa piora ainda mais. 11h53. Põe para mim aqui, por favor, esse documento, e eu quero destacar isso aqui, ó, onde eles falam da situação neste momento do hospital. 183% da capacidade no pronto-socorro, quase o dobro. 118% dos leitos de enfermaria usados para Covid. 91% dos leitos de UTI adulto, também para pandemia. E 14% de lotação, o menor índice, nos leitos da UTI pediátrica. Eu vou ao vivo agora ao Hospital Universitário, onde está o repórter Guilherme Batista com mais informações. Neste documento, Gui, a superintendente sugere uma série de medidas que podem ser tomadas pelo município para evitar que a situação piore ainda mais. Repito, é uma sugestão, mas ela fala aqui em toque de recolher, ela fala no fechamento de bares, de áreas públicas, ela fala em muitas situações que com certeza vão ajudar no combate à pandemia, mas vão provocar a revolta de muitos setores da sociedade. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, Juliano. Vale lembrar, a gente fala ao vivo aqui da entrada do pronto-socorro do Hospital Universitário de Londrina e o pronto-socorro está fechado nesse momento. Ele fechou as portas às 4 horas da tarde de ontem e deve ficar fechado até às 4 horas da tarde de hoje. A gente lembra que anteontem houve também aí um fechamento por 12 horas. Agora o HU faz uma nova suspensão de atendimento por 24 horas. Essas pessoas que estão por aqui, ao que tudo indica, são aí parentes, familiares de pessoas que estão lá na unidade sendo atendidas. E esse fechamento, ele ocorreu justamente por conta desse cenário de superlotação. Para o HU conseguir conter pelo menos parte aí desses números. Você bem lembrou, Juliano,
são 183% de lotação no pronto-socorro do HU nesse momento. Apesar do fechamento, o hospital ele segue com as portas abertas para receber casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, de vítimas que estão em estado moderado e grave. A gente, inclusive, acabou de observar a chegada aqui de uma ambulância da cidade de Rolândia, trazendo, inclusive, Juliano, uma criança pequena, um menininho bastante pequeno, que, infelizmente, possivelmente apresentou aí sintomas graves do coronavírus e teve que ser trazido às pressas aqui para o hospital universitário. Por conta disso tudo, agora respondendo à tua pergunta, pois não, Gil? Nesse caso, é a única situação em que eles podem atender aí com tranquilidade, né? Que a gente mostrou que, no caso da UTI pediátrica, a capacidade nesse momento ocupada é apenas de 14%, ou seja, cidades da região vão continuar trazendo crianças com sintomas da Covid para cá. O problema é todo esse outro atendimento para adulto, né? Com certeza. A UTI pediátrica, felizmente, né, Juliano, é a unidade aqui do HU que não sofre com superlotação. Atualmente, o índice é de 14% e justamente por conta disso, felizmente, o hospital teve condições de receber essa criança. Ela chegou, inclusive, acompanhada aí de familiares, 2 mulheres e um homem, todos muito preocupados. Foi levada por um dos socorristas e já entrou, já está lá no pronto-socorro, passando pela triagem e possivelmente deve ser internada, então, em um desses leitos. Felizmente, as crianças estão tendo condições de serem atendidas aqui no hospital universitário. Mas, tirando isso, se a gente pegar o pronto-socorro, os leitos de enfermaria exclusivos Covid e os leitos de UTI, todos eles aí estão superlotados, enfermaria acima do 100%, pronto-socorro acima dos 180% e por conta disso tudo, então, o HU ele pede socorro. Ele envia esse ofício, esse comunicado diretamente para o prefeito Marcelo Bellinati, pedindo para que as medidas de restrição relacionadas ao coronavírus, não só aqui em Londrina, mas em toda a região, elas sejam novamente endurecidas. Só assim, na avaliação do hospital, vai ser possível conter um pouco os números do coronavírus e, consequentemente, evitar com que a rede de saúde ela entre em colapso. O HU, Juliano, nesse comunicado, ele é muito certeiro e muito direto, dizendo que essas medidas de restrição, elas precisam ser colocadas em prática não só pela cidade de Londrina, mas por municípios de toda a chamada macro região norte do estado. Aqui no HU, por exemplo, o próprio HU, ele comenta no comunicado que atualmente 53% dos pacientes internados aqui são de Londrina. Os outros 47% são de cidades da região, cerca de 20% de Cambé, 11% da cidade de Rolândia, 6% de Ibiporã e o restante, cerca de 8, 9%, seriam de outras cidades que compõem aqui a região metropolitana de Londrina. Então, a HU pede uma união de esforços, Juliano, que todas as cidades sentem, todos os prefeitos sentem e aí definam medidas de restrição para tentar barrar o coronavírus. Você falava sobre a insatisfação, o descontentamento de parte de alguns setores, porque nesse documento há realmente pedido de um toque de recolher entre as 11 horas da noite e as 5 da manhã do dia seguinte e também pedido de restrição no funcionamento de bares, restaurantes, igrejas e até o próprio comércio de rua e os shopping centers. Vale lembrar que atualmente aqui em Londrina todos esses setores funcionam normalmente. Os bares, claro, até às 10 horas da noite, mas há, segundo o HU, uma série de excessos que precisam ser coibidos. A população ela já não estaria levando tanto a sério essas medidas de restrição estabelecidas aqui na cidade de Londrina. E justamente por conta disso, então, há esse apelo, esse pedido de socorro por parte do HU, que não sabe mais o que fazer para atender todo mundo, para que a prefeitura endureça essas medidas. Até agora, nenhuma resposta por parte do prefeito Marcelo Bellinati, Gil. Exatamente, Gui. A gente tentou, através do núcleo de comunicação, a manhã inteira, a gente segue tentando e, por enquanto, nada com relação a uma manifestação da prefeitura sobre este ofício. Ronaldo, mostra aqui para mim, ó. Ele é assinado
pela diretora superintendente do Hospital Universitário, a Vivian Feijó, tá? Eu até queria pedir ao Guilherme para que a gente possa tentar lá, se a gente conseguir ouvi-la, ouvir a direção clínica lá do Hospital Universitário, porque esse ofício é um documento extremamente importante e a partir do momento que ele é assinado pela maior autoridade do HU, pela maior autoridade do nosso hospital universitário, um hospital de referência, um hospital que está dando apoio não só para o londrinense, mas pela população de toda a nossa região, a gente começa a se desesperar. Não há como ser diferente. É a direção do HU falando, ó, ou o poder público faz alguma coisa, ou a gente não vai ter mais condição de atender. Quer ver os números de Londrina? Põe para mim, por favor, os números de Londrina. A gente tem esse acompanhamento feito aqui pela Secretaria Municipal de Saúde. Já são 675 mortos, tá? 36.374 casos confirmados. E infelizmente, tá? Se a gente fala que a situação no HU é terrível, abre para mim aqui, por favor, os dados que falam dos leitos disponíveis para Covid. Nesse caso, eu sempre faço questão de repetir, tá? Não estão considerando só o HU. No caso dos leitos de enfermaria, ó, 100% de ocupação, a gente considera Hospital Universitário, Santa Casa e Evangélico. No caso aqui dos leitos de UTI, são 106 disponíveis, 91 ocupados, 85% do total. Além do HU da Santa Casa e do Evangélico, tem os leitos contratados no Hospital do Coração, que, aliás, estava com 40 leitos de UTI, a Prefeitura tem um contrato para chegar até a 50, e a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina já pediu ao Hospital do Coração para ativar esses 10 novos leitos de UTI, tá? Então eles já começam a funcionar. Ao longo do nosso balanço, a gente volta a falar de Covid, a gente volta a falar desse assunto aqui, tá? Lembrando você que eu tô ao vivo também através do YouTube, tá? Vai lá, youtube.com/Balanço Geral Londrina. Você segue o nosso canal, é só você clicar ali naquele botão vermelhinho, é só você se inscrever, porque aí, gente, sempre que tiver novidade você fica sabendo primeiro. E ó, dia 5 eu tô completando 3 anos em Londrina e eu queria muito chegar aos 100 mil inscritos. A gente já tá quase lá, só falta você. Clicando ali no ao vivo, você curte as principais notícias da nossa região no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, o tempo todo, tá? Vai lá, youtube.com/Balanço Geral Londrina. Já aproveita e segue a gente também no Instagram para acompanhar os bastidores. Um pouquinho antes do programa, a gente sempre coloca os destaques, tá? É só você procurar BG Londrina, BG de Balanço Geral, você vai clicar em seguir. Aqui embaixo tem, ó, com o Juliano Matos. Clicou no Juliano Matos, segue Juliano. Clicou na RIC Record TV, segue a RIC Record TV. A gente quer estar